Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal aqui no YouTube cresça em número de inscritos e também de visualizações dos vídeos, porque assim a plataforma do YouTube vai reconhecer que os meus vídeos são relevantes, vai compartilhar mais vezes com as outras pessoas e assim vai fazer com que o canal seja mais conhecido e o conteúdo mais distribuído a todos, né, de maneira gratuita e democrática. O objetivo é esse, que o conteúdo aqui colocado no canal seja garantido a todos para que todos nós aqui que estamos presentes possamos em conjunto estudar e se preparar para a segunda fase agora desse 40º exame de ordem na nossa disciplina de Direito Tributário. Então, por isso que é importante que vocês curtam, compartilhem os vídeos, comentem também aqui nos vídeos, porque isso vai fazer com que a plataforma compartilhe mais o meu vídeo aqui no YouTube e assim todos terão acesso ao material. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos para a segunda fase e faltou tratar com vocês as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Nós ainda só analisamos as súmulas vinculantes do STF, que não é a mesma coisa que as súmulas do STF, são diferentes, e nós analisamos as súmulas do STJ, Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional. Eu vi com vocês as súmulas vinculantes do STF e as súmulas do STJ. Mas ainda faltou analisar as súmulas propriamente ditas do STF, portanto, súmulas não vinculantes do STF. Estão abaixo das súmulas vinculantes, mas que são entendimentos consolidados pela Suprema Corte e que também têm uma grande importância na moldura do direito tributário brasileiro e também na fundamentação que vocês vão precisar usar nas peças processuais, nas questões discursivas. Então é importante vocês terem um bom conhecimento dessas súmulas. É claro que eu não vou tratar de todas as súmulas, eu selecionei aquelas que são as mais importantes, principais, que nós não comentamos nas outras aulas e que nós vamos precisar comentar hoje para que vocês tenham mais aí um leque aí de opções de análise, mais uma preparação aí para fundamentar as suas questões de segunda fase. Lembrando que não é apenas o texto de lei que cai em segunda fase, claro que cai muito. A Constituição, o CTN, o CPC, lei de execuções fiscais, as leis federais diversas que nós estamos vendo, como a lei de mandado de segurança e assim por diante. É claro que a lei é fundamental, mas não apenas. O entendimento da jurisprudência do STF e STJ é fundamental, porque sempre tem questão de prova de segunda fase ou também peça processual que tem como base súmulas. Então, é importante que vocês tenham esta base de fundamentação. Então, eu vou colocar a minha imagem aqui no lado, vou ampliar a minha apresentação de PowerPoint, os slides de apresentação, e nós vamos comentar, então, aos poucos, esses slides, cada uma das súmulas que eu selecionei aqui, nós vamos comentar qual é o entendimento do STF em cada matéria, tá bom? Perfeito. Deixando aqui minha imagem de lado, ampliando aqui meu slide de apresentação. Hoje, então, como eu comentei com vocês, nós vamos analisar as principais súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Nós vamos analisar estas súmulas, Não vou, claro, tratar de todas, apenas vou tratar das súmulas que são consideradas as mais importantes para nós na matéria de direito tributário e nós vamos fazer algumas avaliações também sobre elas. Então, eu considero importante, pessoal, vocês analisarem essas súmulas, grifarem no Vademecum de vocês, e aí a gente vai comentar a cada uma delas, em conjunto aqui, eu vou comentar com vocês, e aí vocês vão colocar na anotação de vocês essas considerações, que eu considero importante para que vocês tenham essas súmulas bem gravadas na cabeça, aí, para que vocês consigam responder à prova com mais fundamentação. Vamos lá, então, pessoal. A primeira súmula que eu gostaria de destacar com vocês é a súmula 69, que diz o seguinte: a Constituição estadual não pode estabelecer limite para aumento de tributos municipais. Pessoal, no Pacto Federativo, nós temos os Estados membros e cada Estado possui um texto constitucional.
Assim como nós temos a Constituição Federal, que nós sempre analisamos, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que é conhecida como a Carta Cidadã de 88, cada Estado-membro também possui um texto constitucional. O Estado de São Paulo tem a Constituição do Estado de São Paulo, o Rio de Janeiro também tem uma Constituição estadual, e cada Estado possui este texto, que é o texto máximo que rege todo o Estado, todo o âmbito daquele ente federativo. Só que essa Constituição, pessoal, não pode limitar tributos municipais. Por quê? Embora nós sabemos que os municípios eles caem sobre as jurisdições do Estado, então o poder judiciário estadual ele vincula não só a matéria do Estado, mas também dos municípios que compõem aquele Estado. Mas quando se refere à questão de tributos, aumento da carga tributária, essa é uma matéria, pessoal, que cabe à lei geral, ou seja, à lei federal, ao âmbito nacional. É claro que cada município possui a sua competência para tratar de seus respectivos impostos, a exemplo do IPTU, por exemplo. Mas a União, o governo federal, estabelece uma lei geral, geralmente uma lei complementar, que vai estabelecer limites às alíquotas desses impostos. Também isso é muito claro ver, por exemplo, no ISS, Imposto sobre Serviço, que também é de competência municipal. Os municípios, cada município tem uma alíquota de ISS. Agora, se o município quiser ampliar a alíquota deste imposto sobre serviço, ele tem que se submeter à determinação da lei federal, do âmbito federal, passando inclusive pelo Senado Federal, né, uma lei aprovada pelo Senado, já que o Senado é a Casa Federativa. Então, essas matérias que envolvem principalmente aumento da carga tributária ou limites de alíquota máxima ou estabelecer a alíquota mínima em alguns casos, nesse caso, essas matérias que envolvem valor de tributo cabe ao âmbito federal, às leis complementares federais. Então, não pode a lei do Estado de São Paulo, por exemplo, determinar que a alíquota do imposto sobre serviço da cidade de São Paulo ou de cidades vizinhas como Barueri, Osasco, São Caetano do Sul, Santo André, esses municípios que compõem a Grande São Paulo, não pode a Constituição do Estado de São Paulo limitar a atuação desses municípios ao aumentar o tributo. Ela não pode estabelecer limite. Quem estabelece é o Senado Federal, portanto, é o âmbito federal. E aí, por meio de uma lei complementar, vai se estabelecer esse limite mínimo ou máximo. No ISS, o Imposto sobre Serviço, nós temos uma alíquota mínima, que é importante vocês terem em mente, que é a alíquota de 2%. Quem estabelece é a Lei Complementar 116, que foi aprovada pelo Senado da República. O Senado disse que todos os municípios, para cobrarem ISS, pelo menos, tem que ter uma alíquota mínima de 2%, a fim de evitar a famosa guerra fiscal, ou seja, esse conflito de interesses fiscais entre municípios. Para evitar essa guerra fiscal, essa diferença muito gritante de cobrança de tributos, para evitar essa concorrência desleal entre municípios, então veio a Lei Complementar 116 e diz o seguinte: os municípios devem cobrar um ISS de no mínimo 2%. Então, nesse caso, existe esse limite estabelecido e não pode a Constituição do Estado mexer nessa matéria, porque é uma matéria de lei geral. Nem mesmo os municípios que têm competência sobre ISS, nem os municípios, nem os estados, nem o Distrito Federal. Só a União pode estabelecer determinados limites que envolvem lei geral, a exemplo do aumento da carga tributária. Tudo bem? Essa é a súmula 69 do STF. Logo em seguida, existe uma outra súmula que eu considero muito importante a gente comentar aqui, que é a súmula número 70. A súmula 70, ela diz o seguinte: é inadmissível a interdição de estabelecimento por meio coercitivo para a cobrança de tributo. Pessoal, nós estamos comentando várias súmulas e cada uma delas tem um tema diferente, tá? É importante dizer isso. Uma súmula fala de uma coisa, por exemplo, agora a gente comentou sobre o limite dos impostos, né, municipais, na questão que a Constituição do Estado não pode estabelecer alteração que envolve o aumento do tributo, da carga tributária. Agora nós estamos tratando de um outro tema. Então vocês vão perceber que cada súmula trata de um tema bem diferente, porque o que gera uma súmula são julgados distintos, em épocas diferentes, em matérias distintas, que aí a Corte estabelece um entendimento geral para cada uma dessas matérias. A súmula 70 do STF diz o seguinte, novamente aqui dizendo, ela diz assim: é inadmissível a interdição de estabelecimento
como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Ou seja, quando se quer exigir a cobrança de um tributo, não pode o fisco, como meio coercitivo, como meio de obrigar o contribuinte a arcar com essa obrigação, interditar o estabelecimento. Então, chegar, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, bater na porta de um restaurante e dizer assim: olha, vocês estão devendo tanto de ISS. Se vocês não pagarem até determinada data, eu vou decretar o fechamento desse estabelecimento. Enquanto vocês não me pagarem esse tributo, até determinado prazo, até determinada data, vocês vão ter o estabelecimento de vocês fechado. Só um instante, pessoal. Desculpe. Acabei... minha garganta secou um pouquinho, desculpa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte... O que eu estou querendo explicar para vocês é o seguinte: não pode a administração pública exigir que o contribuinte pague o tributo sob a pena de perder o seu estabelecimento, porque aí estará violando o seu direito fundamental de exercer o seu trabalho. Então, não pode o ente público, como forma de cobrar a cobrança desse tributo, ele fechar o estabelecimento. A maneira correta do ente público exigir o pagamento de um tributo é por meio, por exemplo, da propositura de uma execução fiscal. Aí eu proponho uma execução fiscal por meio da Lei 6.830 de 80. Aí, claro, eu decreto uma penhora de bens por meio do Poder Judiciário, é proposta uma ação de execução fiscal, o juiz vai analisar esse pedido e se ele decretar que realmente o contribuinte está devendo, aí ele propõe o quê? Uma execução fiscal, dá início a um processo de execução fiscal, que aí, por sua vez, vai ter, numa das suas etapas, a decretação da penhora de bens. Aí os bens desse contribuinte vai ser penhorado, vai ser retirado. Então, nesse caso, esse é o meio correto. Não pode o fisco, por si mesmo, chegar lá e dizer assim: se você não pagar o tributo, eu vou fechar o seu estabelecimento. Eu decreto o fechamento do seu restaurante, da sua loja e assim por diante. Isso não é constitucional. Por isso que a súmula 70 do STF disse de maneira clara que, para se cobrar tributo, não pode, como meio coercitivo, propor a interdição de estabelecimento. O que se pode é propor ações administrativas, aplicar multa ou se exigir por via judicial, através da execução fiscal, Lei 6.830 de 80. Aí, por meio da execução fiscal, o fisco exige o cumprimento daquele tributo, mas não pode ele decretar o fechamento daquele estabelecimento, porque senão estará violando um direito constitucional que ele tem, que é do livre exercício de sua função, do livre exercício do seu trabalho, da atividade econômica que ele exerce, tá bom? Essa é a súmula 70. Já uma outra súmula que gostaria de destacar com vocês, pessoal, é a súmula 112 da Suprema Corte, que diz o seguinte: o imposto de transmissão causa-mortes e doações, o ITCMD, é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Então, o ITCMD que nós já calculamos, ele tem dois fatos geradores: a causa-mortes, ou seja, o processo de herança, a pessoa morre e deixa como testamento tais bens para os seus filhos, netos, herdarem, ou no caso de doação, eu dou um bem para outra pessoa de maneira gratuita, não onerosa, eu dou a minha casa para uma outra pessoa. Então, nós temos a causa-mortes e nós temos a doação. Entretanto, o que ocorre? No caso da causa-mortes, no processo de sucessão, a alíquota que se aplica ao ITCMD é a alíquota que tinha vigência na época da abertura da sucessão, na época que foi aberto o processo de sucessão. A partir do momento que foi lavrado aquela escritura, que foi dado início, no caso, àquela escritura pública, né, que foi registrado em cartório, o inventário, aquele momento em que foi registrado no cartório, é naquele momento que vai se aplicar a alíquota de ITCMD. Não vai se aplicar a alíquota de ITCMD posteriormente. Na verdade, se aplica quando o inventário é registrado perante um cartório de registro de pessoas físicas. Lá no cartório, quando é dado fé pública aquele documento que foi apresentado no tabelião, aí naquele momento, naquela data, se aplica a alíquota de TCMD, e não depois, quando dá-se início ao processo judicial. Tem que ser antes, quando dá a abertura da sucessão, no caso, com a lavratura da escritura, com a concessão de fé pública,
o registro em cartório daquele inventário que foi apresentado. Então, é a partir dessa data que vai viger a alíquota de ITCMD e não depois. É na época em que o sucessor sabia que o inventário foi registrado, né? Naquele momento que foi registrado, não depois, porque pode ser que depois o Estado cobre uma alíquota mais acima do que havia naquela época. Então, para evitar essa diferença de alíquotas muito grande entre uma época e outra, o que vai viger é o que havia naquela época. Então, por exemplo, o meu avô faleceu e deixou como inventário uma casa, e naquela época, no ano passado, 2023, desculpa, 2023, a alíquota de TCMD era de 10%. Agora, em 2024, quando foi dado início ao processo de sucessão, a alíquota é de 12%. O que se aplica? A alíquota em que foi aberto o processo judicial ou em que foi registrado o meu inventário? É quando foi registrado o meu inventário. Porque esse termo que ele usa, o tempo da abertura da sucessão, esse tempo da abertura se dá pelo inventário e não com o processo judicial. Então, o que se aplica é na época em que o inventário foi registrado no tabelião de notas e não quando foi dado início ao processo judicial. Então, quando foi registrado no cartório, é naquele momento que incide o ITCMD, a alíquota de ITCMD. Tudo bem? Esse é o que diz a súmula 112 do STF. Perfeito, pessoal. Dando continuidade, nós podemos destacar também a súmula 323 do STF, que diz o seguinte: é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Ela é até similar àquela outra súmula que nós analisamos. Assim como eu não posso fechar um estabelecimento, o fisco não pode fechar um estabelecimento como meio coercitivo de obrigar com que o contribuinte pague um tributo devido, ele também não pode apreender mercadorias. Por isso, inclusive, pessoal, que teve uma questão de segunda fase que perguntou isso, né? Inclusive, ela tinha trazido um caso em que foi apreendida uma mercadoria de um determinado veículo, né? De um caminhão. Essa apreensão de mercadoria é inconstitucional, porque ela está coergindo, ela está restringindo o direito constitucional daquela pessoa de exercer aquela atividade econômica, da circulação daquela mercadoria em âmbito público. Então, ela não pode ter esse direito violado só porque ela está devendo um tributo. Então, nesse caso, não pode o fisco apreender a mercadoria para garantir o pagamento do tributo. O único que pode apreender alguma coisa é o juiz por meio de um processo de penhora. Não pode o próprio fisco fazer isso por si mesmo, para garantir o pagamento do tributo devido. Então, assim como não pode fechar um estabelecimento, um restaurante, uma loja, para garantir o pagamento de um tributo, também não pode haver apreensão de mercadoria. Então, vamos supor que uma loja de varejo esteja devendo tantos por cento de ICMS para o Estado. De repente, chega a autoridade estadual, apreende 2 caminhões e retém toda a mercadoria desses caminhões. Era mais ou menos assim a questão de segunda fase. Apreendeu as mercadorias dos caminhões para garantir o pagamento do tributo. Isso é constitucional? Não. Por isso que veio a súmula 323 do STF e diz o seguinte: não só estabelecimento, mas também mercadoria não pode ser apreendido pela autoridade fiscal para garantir o pagamento do tributo, porque do contrário estará violando o direito à livre circulação de mercadoria, à livre circulação de mercadoria, a livre circulação econômica que todos têm, de empresas e pessoas físicas. Então, não pode o fisco apreender nada a fim de cobrar um tributo. Se ele quer exigir o pagamento de um tributo, que ele vá pela via judicial e não pelas próprias forças. Tudo bem? Diz a súmula 323. O máximo que o fisco pode fazer por meio administrativo é cobrar uma multa, exigir por meios administrativos e não apreender mercadoria. Tudo bem? Súmula 323 do STF. Uma outra súmula que eu considero muito importante, pessoal, que eu considero necessário a gente analisar e que já caiu também em uma questão de segunda fase, é a súmula 574 do STF. O que diz essa súmula sobre os restaurantes e similares? Ela diz o seguinte:
sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurantes ou estabelecimento similar. Vou repetir. Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança de imposto de circulação de mercadoria, o ICMS, sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurantes ou estabelecimentos similares. Então, lembrando que o ICMS é de competência dos estados, e por conta disso o STF entendeu que nesses casos dos restaurantes e similares, bares, por exemplo, ou outros estabelecimentos que trabalham com comida, é ilegítima a cobrança do ICMS sobre o fornecimento desses alimentos em restaurantes ou similares. Então, tem que haver previsão de lei, porque lembrando que não pode haver tributo sem lei anterior que o preveja. Para se instituir o ICMS, inclusive porque não existe uma lei federal que estabelece regras de ICMS, só uma lei federal para estabelecer regra de ISS. ISS municipal existe uma lei federal estabelecendo regras gerais, mas ICMS não existe previsão nem mesmo, se não me engano, no CTM. Por conta disso, o que disciplina ICMS é a lei do Estado. O CTN não tratou sobre o ICMS e nem mesmo as leis complementares federais. Isso foi delegado totalmente aos estados em legislar sobre a matéria, inclusive em conceitos gerais. Só a lei do Estado pode decretar se irá aplicar ICMS a restaurantes ou similares ou não. Tem que haver lei anterior que preveja o tributo. Não pode haver tributação sem lei anterior que a preveja, porque se não houver lei anterior, o tributo é inconstitucional e ilegal. Deve haver lei anterior que preveja a cobrança desse tributo. Então, isso que diz a súmula 574 do STF. Como não existe lei geral, tanto no CTN como nas leis complementares federais, que trata sobre matéria de ICMS, então o que vai tratar sobre essa matéria para bares e restaurantes será a lei estadual. E se não houver previsão dessa lei estadual, então a cobrança de ICMS para esses estabelecimentos sobre os alimentos e bebidas fornecidos será inconstitucional e ilegal. Tudo bem? É isso que diz a súmula 574 do STF. Muito bem. Qual outro destaque que nós podemos fazer? Nós também podemos citar a súmula 575 do STF, que diz o seguinte: a mercadoria importada de país signatário do GATT, que é um acordo de livre comércio da ONU, ou membro da ALALIC, que é a Aliança dos Países da América Latina e Caribe, estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional. Então, a mercadoria importada de países signatários do GATT ou da Associação de Países Latino-Americanos estende-se a isenção do ICMS concedida a similar nacional. Então, pessoal, existe também essa concessão de benefício de isenção para mercadorias que vêm de países signatários de tratados e convenções internacionais com o Brasil. Lembrando que os tratados e convenções internacionais que foram assinados pelo Brasil, eles têm força de lei aqui, se foram signatados, se foram, aprovados pelo Congresso Nacional. Então, o presidente da República, ao ir a uma conferência internacional, assinando esse tratado internacional e aprovado pelos demais países, nesse caso, havendo um consenso entre esses países, esse tratado tem que passar para o ordenamento jurídico interno brasileiro, sendo devidamente aprovado pelo Congresso Nacional. Uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, aí sim, esse tratado ou convenção internacional, ele vai valer como norma interna brasileira. E aí, nesse caso, eles podem prever até isenção de ICMS, porque se o produto brasileiro tem isenção de imposto em países vizinhos, como na Argentina e Uruguai, esses produtos que saem desses países, Argentina, Uruguai, e chegam no Brasil, também serão beneficiados pela isenção de ICMS. É basicamente isso que diz a súmula 575
do STF, que fala do princípio da reciprocidade entre os países estrangeiros, a necessidade de haver uma correspondência entre eles e prezar pelo acordo, pelo cumprimento do acordo internacional firmado. E o Brasil tem acordos com países do Mercosul, com os países da América Latina em geral e também com alguns países da Europa, se não me engano, com Portugal e Espanha, para beneficiar essa entrada e saída de mercadorias com uma taxa baixa de impostos, com a incidência baixa de impostos, ou basicamente zero, no caso, a isenção. Tudo bem? Então, os benefícios que o brasileiro recebe lá fora também serão concedidos a países estrangeiros, a produtos desses países estrangeiros, quando chegam em território nacional. Tudo bem? Basicamente, isso que diz a súmula 575. É prezar pelo que diz o tratado e convenção internacional que faz lei entre as partes, que é um acordo entre as partes, que o Brasil faz com países estrangeiros, para que os seus produtos sejam beneficiados lá fora e desses países sejam beneficiados no território brasileiro. Perfeito? Muito bem. Uma outra súmula do STF é a súmula 589, que diz o seguinte: é inconstitucional a fixação de adicional progressivo do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, em função do número de imóveis do contribuinte. Pessoal, a alíquota de IPTU ela não está proporcional à quantidade de imóveis que o contribuinte tem. Se o contribuinte tem 20 apartamentos, 10 apartamentos ou só um apartamento, a alíquota do imposto do IPTU não é calculado com a quantidade de imóveis que ele tem, mas com a valorização imobiliária que cada imóvel possui. Ou seja, a alíquota que se aplica ao IPTU é com base no valor venal daquele imóvel apenas. Então, o contribuinte, quando paga IPTU, ele paga sobre aquele imóvel específico, com aquele valor venal que ele tem, vezes a alíquota. Ele não vai pagar em proporção a quantos imóveis ele tem. Então, não importa se a pessoa tem 10 apartamentos em São Paulo, tem 5 apartamentos, 2 ou apenas 1. O que importa é o valor de cada apartamento. Então, o IPTU não é calculado com base em quantos apartamentos que o contribuinte tem, e sim com base no valor que aquele imóvel respectivamente tem. Então, o valor venal do imóvel, que é a sua base de cálculo, valor venal do imóvel vezes uma alíquota que é proporcional a essa base. Quanto maior a base, maior a alíquota. Mas a incidência do IPTU não segue a lógica de quanto mais bens eu possuo, mais eu pago. Não. A lógica é, conforme cada imóvel eu tenho, cada um vai ser calculado com valor distinto, porque cada um deles possui um valor venal distinto. E com base nesse valor venal distinto, vai se aplicar uma alíquota diferente. Então, o IPTU nunca é igual. O IPTU ele tem como base o valor daquele imóvel específico, do valor venal daquele imóvel, e com base nisso é que se dará a cobrança do IPTU. Tudo bem? Cada imóvel possui um valor diferente, porque o valor venal de cada imóvel também é distinto, e esse valor se multiplica com a alíquota. Tudo bem? É isso que diz a súmula 589 do STF. Um outro destaque que eu considero importante é a súmula 656 do STF, que diz o seguinte: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis, o ITBI, com base no valor venal do imóvel. É como eu falei, a base do valor venal do imóvel é base de IPTU. ITBI não tem como valor o valor venal do imóvel. E a alíquota do ITBI não pode ser progressiva com base nesse valor, porque aí é a regra matriz de incidência do IPTU. Lembrando que os impostos não podem ter regra matriz idênticas uns dos outros. O ITBI tem a sua regra matriz de incidência, o IPTU tem a sua regra matriz. Cada imposto tem sua regra. O IPTU é calculado propriamente com o valor venal daquele imóvel, que é atualizado por decreto do prefeito, como nós já analisamos, vezes uma alíquota estabelecida em lei. Agora, no âmbito do ITBI, o que se calcula não é o valor venal do imóvel, é o valor de mercado, o valor comercializado, e aí, com base nisso, se multiplica uma alíquota estabelecida em lei. Então, a base de cálculo, o valor, o critério quantitativo do ITBI não é a mesma coisa do que o IPTU, não se confundem. Mesmo que ambos se incidam sobre o imóvel, mas as razões são distintas. O cálculo é distinto. É por isso que veio o STF resolver essa controvérsia. E ele diz bem claro, é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI
com base no valor venal do imóvel, porque essa base não é do ITBI, é do IPTU. Tem que haver essa separação de bases de cálculo. Não pode ter o mesmo critério quantitativo. Por conta disso, a súmula 656 do STF decretou que é inconstitucional e que deve haver separação entre o cálculo de ITBI e o IPTU. Perfeito? Muito bem. Uma outra súmula que nós também podemos destacar é a súmula 657, que diz o seguinte, um outro assunto aqui que ela traz. A imunidade, no caso a imunidade constitucional, prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Quando a gente lê o texto desse artigo, do 156, a linha D, ele fala de livros e similares, basicamente de material impresso, para que se aplique a imunidade de incidência de impostos, inclusive do ICMS e do ISS, que é aplicado na produção desses livros. Agora, o que acontece, pessoal? Não apenas para livros físicos, mas o conceito é muito mais abrangente. Também abrange filmes e papéis fotográficos, necessários à publicação de jornais e periódicos. Esses também são contemplados pela imunidade. A imunidade não se aplica apenas aos seus livros físicos e periódicos. Ela também se estende à publicação de jornais, a papel fotográfico, a filmes e também aos e-books. Em uma outra decisão do STF, ele diz que a imunidade dos livros e periódicos se aplica também aos famosos e-books, aos livros digitais. Esses livros digitais, eles têm como benefício, eles devem receber esse benefício da imunidade, porque eles também divulgam informações, assim como é divulgado pelos livros físicos. Assim como num livro físico eu tenho divulgação de informações, num livro digital, como um Kindle, aquele livro digital que você compra em livraria, ele também deve sofrer o mesmo benefício, a imunidade. Então, por decisão do STF, ele estendeu o conceito de imunidade do artigo 156D da Constituição para também livros digitais, livros que sejam apenas livros, não é o tablet da Apple, porque o tablet da Apple tem outras funções que não é apenas de leitura de livros, mas sim aos Kindles, aos livros e-books, aos livros eletrônicos. Assim como também aos papéis fotográficos e filmes se abrange a imunidade tributária, então não se aplica nenhum tipo de imposto, seja federal, estadual ou municipal, previsto no artigo 156, a linha D da Constituição. Essa é a súmula 657 do STF. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Essa súmula, pessoal, vocês conseguem no site do STF, e embaixo vocês também conseguem ver os outros julgados que trataram a respeito do assunto até que a Suprema Corte chegasse a esse entendimento consolidado. Muito bem, pessoal. Agradeço a todos pela atenção, fico à disposição de vocês no que for necessário. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajudem a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube e que o material seja acessível a todos. E se vocês quiserem o material dessa aula ou das aulas anteriores, por favor, deixe aqui nos comentários a consideração de vocês, o e-mail de vocês, que eu compartilhe esse material, seja em versão PowerPoint ou em versão PDF. Perfeito? Muito bem. Tirando aqui do slide de apresentação, ampliando a minha imagem. E é isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção. O estudo hoje foi breve, mas eu precisava fechar esse tópico das súmulas para que a gente possa prosseguir nas próximas etapas aí, em preparação para essa segunda fase, que vai ser agora em maio de 2024, do 40º exame de ordem. Bons estudos, perseverem, que vai dar tudo certo. E se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.